Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade falando sobre armazenamento persistente no Docker, no Windows, e nessa continuação a gente vai falar sobre bind. Diferentemente de volumes, os binds eles são arquivos ou folders que estão externo ao container, mas a diferença é que o Docker não gerencia isso. Quem gerencia isso é o host. Então, você tem essa diferença porque se você precisar compartilhar esse arquivo para demais hosts no seu cluster, você tem que utilizar um storage os hosts conectar esse storage para poder ter esse armazenamento compartilhado. Ou outro caso também que a gente pode utilizar isso é que você tem esse arquivo que é armazenado pelo host e outras aplicações externas ao cluster ou ao Docker precisam acessar isso. Como, por exemplo, você quer colocar logs e quer que esses logs salvem num local na rede que seja compartilhado para outras aplicações, como alguma aplicação de log, algum sistema de armazenamento. Então você pode ter isso. Então essa é a diferença. O bind é gerenciado pelo host e é externo ao Docker. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa fazer? Antes de a gente poder vincular, a gente precisa criar a pasta. A pasta ou o armazenamento precisa existir, né? Para a gente poder utilizar. Nesse nosso contexto, a gente tem um drive Z, um drive externo, e uma pasta chamada audit. Note que essa pasta está vazia, a gente não tem nenhum arquivo, nem nada configurado nele. E agora a gente vai simplesmente rodar o comando para criar o container. Nesse comando para criar o container, eu vou explicar para vocês a diferença que a gente vai ter em relação a volumes, porque ele acaba sendo um pouco diferente a informação que ele tem que coletar para poder utilizar. Então vamos lá. Primeiro, docker run, nome do container, it, para a gente acessar o PowerShell. E a gente vai usar, no nosso caso, o mountain type bind. Então, eu vou dizer que eu vou usar uma conexão tipo bind, que ele já vai entender que é externo. E aí eu vou ter que dizer qual é a origem e qual é o destino. No nosso caso, o source vai ser o Z audit, folder aquele que eu mostrei para você. E onde vai ficar essa informação dentro do container? Vai ficar dentro de clogs. E vou chamar meu container e acessar o PowerShell. Então vamos lá para ver. Ele vai acessar, acessei meu container. Vamos testar, verificar se a informação está lá, contém no nosso container de a pasta log está aqui, vamos acessar logs. Nota que agora ela está vazia, vou dar um mkdir e criar uma pasta chamada 02 e ele criou. Então, vou entrar nessa pasta. Entrei na pasta 02, eu não tenho nada, porque eu ainda não criei nenhum tipo de informação. Vamos voltar aqui, nós vemos que nós temos o 02 agora. Eu vou criar um arquivo. Vou entrar uma informação trabalhando com binds, trabalhando com binds, salvei. Vou voltar lá para o meu container. Vamos dar um dir. Vemos que o arquivo está aqui. Vamos dar um type. O nome do arquivo. A gente vê. A gente nota que é bem parecida. A ideia de operação é basicamente a mesma de volumes e para bytes. Mas a diferença, como a gente já conversou, que o bind não é gerenciado pelo Docker. E nesse caso, para a gente poder remover um bind, eu simplesmente paro a máquina, o container. Né? Eu não preciso, porque como ele não é gerenciado pelo Docker, então ele é uma coisa externa, eu vou simplesmente parar a máquina. Eu simplesmente paro a máquina para eu poder a gente vai sair do container, primeiramente. Depois que a gente sair do container, o container está parado. Nota que ele já está parado. E se eu precisar apagar o que eu criei, eu posso apagar sem nenhum tipo de problema. E mesmo com a máquina aqui. Nesse caso, eu consigo remover essas informações
ele não fica vinculado e não com os controles do container, e eu consigo fazer isso. E eu não preciso criar nenhum tipo de comando a mais no Docker. Eu só simplesmente, quando eu der o Docker Run, eu informar nesse caminho existente. Então é isso, pessoal. Finalizo esse vídeo com essa parte de armazenamento persistente. Muito obrigado e até a próxima.